Nesta edição, o programa TV Direitos Humanos fala sobre a Marcha das Margaridas, uma mobilização expressiva nacionalmente que leva trabalhadoras rurais das 5 regiões do Brasil para reivindicar seus direitos em Brasília. A gente recebe hoje Cícera Nunes, presidenta da Federação de Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco, a FETAP. Ela é agricultora familiar, nascida em Serra Talhada, no sertão de Pernambuco. Também está conosco Elisa Maria Lucena, militante do Movimento Brasil Popular e do Coletivo de Mulheres Soledad Barré. É mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Pernambuco e assessora parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduCom-DH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento de Trabalhadores Sem Terra, MST, e o Centro de Cultura Luiz Freire. Quando se fala da vida das mulheres e da reivindicação de direitos, é necessário levar em consideração a diversidade de realidades. Será que a vida de quem está no campo apresenta as mesmas demandas de quem está na cidade? As pautas das trabalhadoras do campo são as mesmas das trabalhadoras dos grandes centros urbanos e das periferias? Conversar sobre a Marcha das Margaridas é uma ótima oportunidade para refletirmos sobre isso. Cícera, o que a Marcha das Margaridas representa para a vida das mulheres trabalhadoras rurais? Olá, Helena. Olá, Elisa. Quem está nos assistindo nesse momento. Nós que fazemos a Marcha das Margaridas estamos em mais uma luta, dando continuidade à primeira que tivemos em 2000, que foi a primeira Marcha das Margaridas, e agora estará acontecendo a 7ª Marcha. Para nós representa um simbolismo de muita luta, de conquistas e de pautas específicas para as mulheres rurais e que se tornou uma grande mobilização de massa no Brasil e na América Latina, onde chegou a envolver hoje mulheres rurais e urbanas. Então, para nós, é uma grande mobilização que também não acontece só a mobilização de massa em Brasília, e sim a marcha se tornou cada dia muito mais uma mobilização no dia a dia das mulheres rurais, urbanas, que se encontram para estar discutindo os problemas atuais, os problemas pertinentes a elas, que hoje, principalmente a área rural, mas também as mulheres urbanas estão se reunindo e discutindo no dia a dia sobre a pauta da Marcha das Margaridas, que acontece de 3 em 3 anos, mas essa marcha ela se dá nas comunidades rurais, nas periferias, e a gente continua se reunindo semanal, 30 dias, para preparar a marcha que acontece de 3 em 3 anos. Então, para nós, ela é uma continuidade do que significa as mulheres continuar sempre a luta em busca de direitos e de garantia de direitos e políticas públicas para as mulheres rurais e urbanas. Elisa, Cícera fala aí dessa importância, da marcha para as mulheres trabalhadoras rurais. Como é que essa luta ela dialoga com as mulheres que estão em contexto urbano, com o feminismo, inclusive, de maneira mais geral? Eu acho que tem diversas dimensões que a gente pode falar dessa ponte, Primeiro que a Marcha das Margaridas, para as mulheres da cidade em si, também tem esse mesmo papel muito pedagógico, Porque desde o início que a gente se envolve na construção, Então, participar em si da marcha é um processo pedagógico para as mulheres urbanas, numa perspectiva de se organizar no feminismo, é muito grande, muito especial. Eu acho que isso é muito parecido, para todas as mulheres que vão, essa mística e esse fortalecimento da luta que se constrói. Outra dimensão é a própria dimensão do projeto político, Então, a Marcha das Margaridas, que é a maior luta das mulheres no Brasil, organizada, tem um papel também, tem um impacto para toda a sociedade brasileira. Então, aquelas pautas que estão ali escritas, que dizem respeito à vida das mulheres do campo, tem um impacto sobre a vida de toda a sociedade, na medida que a gente está versando
sobre, por exemplo, né, permanência no campo, possibilidade de produção de alimento saudável, né, isso. E sem contar que é falar sobre a valorização do trabalho das mulheres, né, do campo, da cidade, das florestas e das águas. Então, tanto na dimensão do projeto político, que é um projeto político que nós, mulheres trabalhadoras, né, defendemos como um todo, quanto no quão é importante, né, como feminista, participar, construir da Marcha das Margaridas, né, ver esse efeito sobre a vida de cada uma e sobre diversos coletivos de mulheres. Cícera, o tema da Marcha de 2023 é justamente a reconstrução do Brasil e o bem viver. Como é que você pode explicar para a gente o que é essa reconstrução do país e esse bem viver? Nós estamos, nesse momento, vivenciando na América Latina e no mundo grandes lutas e também reivindicando direitos para as mulheres. Nós que nascemos mulheres, as que estão nascendo hoje, a gente nasce e já nasce enfrentando grandes preconceitos, grandes desafios. E morar no campo, na cidade, sendo mulher, não tem a diferença em questão de estar garantindo e buscando os direitos, porque a gente já nasce com esse preconceito e essa discriminação. Diante disso, o tema de reconstruir é que nós vivenciamos no Brasil, ultimamente, também, grandes perdas de direitos, especificamente as mulheres. Antes a gente tinha ministérios, antes a gente tinha o Ministério do Trabalho, do trabalhador e da trabalhadora. Na questão rural, a gente tinha o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, e perdemos muitos direitos previdenciários no campo, na cidade, perdemos outros direitos pertinentes à melhoria de vida dessas pessoas. Então, diante disso, nós precisamos trazer de volta alguns direitos que perdemos e construir, reconstruir outros direitos. E se referindo especificamente a nós mulheres, isso tem uma grande perda, principalmente econômica, social, e tem um desajuste total na questão que se refere ao país. Então, a gente traz reconstruir isso e o bem viver, porque nós estamos reivindicando a vida boa, vida melhor no campo e na cidade, porque a alimentação depende bastante da área rural, do campo, e isso seja no campo ou na cidade. Diante disso, o bem viver também tem a ver com as pessoas que sempre moraram, viveram do campo, como pessoas indígenas, pessoas quilombolas, que sempre trouxeram de seus ancestrais a questão da natureza e do bem viver, e pessoas que na América Latina que vivenciaram e vivem também, tem até estudos que vivenciam nas cordilheiras dos Andes, que são pessoas indígenas, que são pessoas que vivenciaram aí há décadas em nossa América Latina, que também nos ensina muito essas pessoas indígenas também na América Latina e no mundo. Então a gente traz o bem viver, seja na área ribeirinha, que quem vive das águas, quem vive do mar, seja na questão de quem vive no campo, vivendo da terra, na terra, e seja quem vive em outros meios, na natureza e na terra. Então o bem viver, ele traz um todo, desde as pessoas, a natureza, a forma de viver, e um viver em que considera bastante as pessoas como pessoas humanas e considera a natureza, todos os seres da terra, do mar, da água, do ar, do fogo, de tudo. Então, o bem viver para nós, e esse tema tem um grande significado nesse momento de reconstruir esses direitos em nosso país, na América Latina e no mundo. Certo, Cícera, a gente continua essa conversa, né? No próximo bloco, vamos conferir uma matéria sobre quem foi Margarida Maria Alves, uma sindicalista paraibana e defensora dos direitos humanos assassinada há 40 anos, em um contexto de conflitos por terra. Ela dá nome à Marcha das Margaridas. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre a Marcha das Margaridas. Estamos recebendo Cícera Nunes, presidenta da Federação de Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco, a FETAP, e Elisa Maria Lucena, militante do Movimento Brasil Popular e do Coletivo de Mulheres Soledad Barré. Agora a gente acompanha uma matéria sobre quem foi Maria Margarida Alves, que inspira o nome da Marcha das Margaridas, com o repórter Del Souza.
Marcha das Margaridas, um movimento com nome e sobrenome, inspirado na história de uma mulher, símbolo de luta e coragem. Que a gente costuma dizer que Margarida ela foi semeada, né, nesse solo de luta. Então, é essa colheita que a gente vai fazer, né, para que a luta de Margarida Alves, além de inspiração, ela possa também, né, cada vez mais surtir, né, em resultados concretos, né, em ações efetivas, para transformar de fato a vida de tantas mulheres, né, e da sociedade como um todo. Margarida, né, aquela pessoa, seja de qual gênero for, né, que se identifica com essa luta. Então, a gente costuma construir, né, inclusive rompendo, né, com algo que é muito forte na nossa sociedade, que é a questão do machismo, em achar que é Margarida, né, apenas as mulheres. E a gente vem afirmando isso, não. Se os homens que são companheiros de fato e estão conosco nessa luta, né, em defesa de romper, né, com essa cultura machista, patriarcal, então esse companheiro pode se considerar assim também uma Margarida. Chegou as Margaridas para lutar por seus direitos, melhorar. A Marcha das Margaridas faz eco às vozes de milhares de mulheres do nosso país. Uma dessas vozes é a de Dona Hilda, cofundadora do movimento, que surgiu nos anos 2000. Eu digo, nas músicas que eu faço, que essa é a maior ação que existe, eu posso dizer, no mundo, por conta disso. Porque em 2019 a gente levou 100 mil mulheres para Brasília. Estávamos com 100 mil mulheres, mas com certeza mais de 100 mil mulheres ficaram em casa. Tá? Mais de 100 mil Margaridas estavam nas suas casas. É uma história, né? Eu sempre costumo dizer, de luta e de vitória, muita vitória. Porque foi através da Marcha das Margaridas que as mulheres estão entendendo e aprendendo e criando coragem para lutar. É melhor morrer lutando do que morrer de fome. No dia 12 de agosto de 1983, o Brasil perdeu uma de suas vozes mais inspiradora e corajosa. Margarida Alves foi brutalmente assassinada aos 50 anos de idade. A gente faz a marcha porque nós somos inspiradas pela luta de uma mulher, né? A gente está falando de uma companheira que lutou muito, inclusive a primeira mulher presidenta de um sindicato de trabalhadores rurais lá de Alagoa Grande, na Paraíba. Então, tiraram a vida de Margarida Alves e esqueceram que ela era semente, ela foi se multiplicando. Cícera, Margarida Maria Alves é uma referência, né? Mas como é que anda hoje a situação da violência contra mulheres trabalhadoras rurais, principalmente mulheres que atuam na luta social? Na verdade, Margarida Maria Alves é uma grande liderança de referência para nós. E diante das lutas que ela fez, que simboliza hoje a Marcha das Margaridas e simboliza outras lutas das mulheres rurais no Brasil, no mundo, mesmo diante dessas lutas, do que ela fez na época, que final dos anos 80, início dos anos 90, nós, mulheres agricultoras, que nessa época que ela foi assassinada, em 1983, ela era uma das mulheres primeiras a ser dirigentes sindicais naquela época. Então, não tinha muitas mulheres sócias de sindicatos na época. E essa violência, ela continua até hoje, contra as mulheres rurais, contra urbanas, tirando a vida na violência física e também outros tipos de violência psicológica, outros tipos. E também de espaços de poder. Então, as mulheres hoje são muito ainda marginalizadas, discriminadas, excluídas. Nós, rurais, ser mulheres e lutar até para se associar a um sindicato, por exemplo, então foi uma grande conquista. Então, nos anos aí, antes do ano 2000, a gente, com essa luta de discriminação e de violência, a gente sentiu e percebeu que muitas mulheres estavam fora de direitos e também fora dos espaços. E esses espaços eles se dariam tanto no sindicato, na Câmara de Vereadores, vereadoras, prefeituras, Assembleia Legislativa, Senado, Câmara Federal e até o país. Então, diante disso, essa violência ela reprime muito as mulheres e essa repressão ela continua de uma forma hoje também, mas as mulheres têm
reagido e tem lutado. A Marcha das Margaridas é uma reação de que as mulheres existem e de que as mulheres são pessoas que merecem estar nos espaços de poder e que merecem ter seus direitos garantidos. Então, Margarida Maria Alves, para nós, é um símbolo de luta, é um símbolo de sindicalista, de feminismo, da época que ela viveu, mas é um símbolo também de muitas mulheres que vivem hoje, que lutam por esses direitos e também contra a violência que ainda existe, seja qualquer tipo de violência. Então, nós estamos contra e somos radical a qualquer forma de violência contra as mulheres, seja no campo ou na cidade, e vamos estar lutando. Então, por isso, nós somos todas Margaridas, seja mulheres, seja homens, somos todas Margaridas na luta contra a violência e qualquer forma de violência contra as mulheres. A gente está falando aí de violência política de gênero, né? Vocês diriam que esse tipo de violência ele fica mais evidente na cidade? Como é que é essa questão da visibilidade entre campo e cidade, principalmente em relação às mulheres que estão em movimentos sociais e organizações? Olha, se referindo à área rural, a violência ela demora mais a ser visível, ela demora mais a ser exposta. Se referindo a quem está na cidade, de acordo com o número da cidade, de habitantes, com aquele ambiente, essa violência ela se torna mais pública, frequente e também muito mais rápido. Hoje a tecnologia ela contribui, mas a intimidação na área rural ela se torna maior do que na cidade. A intimidação seja de reprimir a divulgar aquela notícia, ou seja também dos meios de comunicação, porque os acessos à tecnologia na área rural, seja o Wi-Fi, seja outras formas de comunicação de telefone, fica muito mais difícil, e isso para as mulheres rurais, a violência ela se torna muito mais opressora e muito mais trazer a morte a muitas mulheres. E na cidade, essa violência ela pode estar nas redes, alguém filmou rápido porque tem internet, tem dados móveis, e isso se torna muito mais visível imediatamente. Então, nós precisamos reivindicar os direitos para que essa violência, seja no campo ou na cidade, seja imediatamente exposta e vista imediatamente por os poderes públicos do município onde está acontecendo aquela violência. Outra seria os poderes públicos também terem os meios de como denunciar. Independente de ter o meio de comunicação, aquela mulher ter onde ir denunciar, fazer a denúncia naquele município onde ela estiver. Então, diante disso, a gente também orienta, através dos movimentos que a gente participa, seja o movimento feminista, movimentos de mulheres, sindicatos, seja a prefeitura, seja os poderes que tem ali, a gente orienta que essas mulheres que estão sendo violentadas, seja na sua família, outros meios, elas imediatamente divulguem, falem, e traga e faça também redes com outras mulheres ou com outras pessoas para que essa violência seja barrada e seja também exposta e denunciada naquele momento e sempre denunciar. Elisa, você acredita que esse contexto de insegurança, ele afasta as mulheres da reivindicação dos seus direitos, né, de entenderem suas realidades de maneira, né, diferente mesmo? Exatamente, né? Quando a gente vai falar sobre violência contra as mulheres, a gente precisa pensar e politizar os dados, né? Os dados da violência contra as mulheres, porque não são dados, como Cícera muito bem falou, fáceis de se ter. Então, eu até sempre faço essa reflexão, porque às vezes quando a gente tem os dados altos, né? E a gente não pode tomar aquilo como que explique o todo, né? Porque muitas vezes ter os dados de violência contra as mulheres é porque existe um equipamento público, é porque já existe um incentivo, né, a esse olhar para esse dado na perspectiva de gênero, né, e mesmo possibilidade de colher esses dados. Então, isso é uma primeira dimensão. E também, muito bem como Cícera trouxe, né, a gente pensar a violência, inclusive violência política de gênero, nessa perspectiva mais ampla, né? Então, na sociedade patriarcal que a gente vive, capitalista e racista, essa dimensão das divisões sociais do trabalho, né, da divisão sexual do trabalho, da divisão racial do trabalho, isso é central, determinante, e isso é que organiza a nossa sociedade, né? Então, as mulheres, né, já é atribuído, e as mulheres negras, né,
é atribuído um papel em que a gente tem o nosso trabalho precarizado, invisibilizado, né? E a dimensão política como a dimensão extrema desse papel que a gente deveria cumprir a sociedade, né? Então, primeiro, você não tem o estímulo às mulheres ocuparem esse espaço. E aí, entrelaçado com todo o debate da violência, as mulheres, para participar desse espaço, têm que ultrapassar essas diversas barreiras, né? Então, seja a barreira de estar assumindo um papel que seria dos homens, né? E depois estar ressignificando esse espaço, ocupando como uma mulher, com as necessidades que uma mulher tem na sociedade hoje em dia, né? Então, são muitas barreiras, né? E a gente que pensa desde a base, essa violência política de gênero que liga Margarida a Marielle, né? É bem emocionante como a gente vai ressignificando nossas lideranças e como essas histórias se entrecruzam, né? A gente tem essas violências extremas, mas a gente trabalha desde a base, vê como é difícil valorizar aquela vivência daquela mulher que muitas vezes participa sim da política na sua comunidade, pela água, pela creche, né, que contribui sim, né, no meio rural com práticas agroecológicas, etc. Mas que muitas vezes se quer ver essa sua ação como uma ação política, né? E aí eu acho que a Marcha das Margaridas é um processo, como eu tinha dito, né, pedagógico, que vai desde a base, fortalecendo essa compreensão de que as mulheres fazem política e de que precisam ter condições para fazer política, e o combate à violência política de gênero, ele é um tema central que a gente veio, é um acúmulo mais recente, mais crucial para a gente avançar em todas as pautas das mulheres. A gente continua a conversa no próximo bloco, né? E você sabe o que é que faz uma trabalhadora rural? Essa é a pergunta do quadro Fala Povo, com Thales Costa. É no próximo bloco e a gente volta já. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que fala nesta edição sobre a Marcha das Margaridas. Recebemos Cícera Nunes, presidenta da Federação de Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco, a FETAP, e Elisa Maria Lucena, do Movimento Brasil Popular e do Coletivo de Mulheres do Soledad Barré. Agora a gente acompanha o quadro Fala Povo, com o repórter Thales Costa. É melhor morrer na luta do que morrer de fome. Essa foi uma das frases mais emblemáticas de Margarida Maria Alves, a líder sindical rural que deu nome à Marcha das Margaridas. Sabe-se que ela foi uma das pioneiras na luta pelos direitos das mulheres no campo. Mas será que as pessoas sabem como Margarida Maria Alves trabalhava? Sabem, afinal, o que faz uma trabalhadora rural? O TVDH foi às ruas para descobrir. O que faz uma trabalhadora rural? Então, eu acredito que ela deve trabalhar com agricultura, pecuária, talvez com animais domésticos também, né? Galinha, essa parada. Talvez também com essa questão de hortaliças, de venda de hortaliças, de agricultura de modo geral, né? Trabalhar cultivando alimentos. Eu acredito que seja nessa ideia. Olha, ela planta, ela também colhe, ela vive do que ela produz, né, no campo. E também ela vende seu produto, ela exporta. Então eu acho que é isso aí que uma trabalhadora rural faz. São trabalhadoras muito esforçadas, né, que produzem aí através da agricultura familiar e provém boa parte do alimento para a gente, né? Para a gente poder ter uma alimentação saudável aí e ter uma renda para elas, né? Cícera, dar visibilidade às mulheres trabalhadoras rurais é um desafio? Sempre foi um desafio. Então, existem as formas de violência contra nós mulheres, e ser rural, viver no campo, seja a mulher que é quilombola, que é indígena, todas as raças, né, todas as etnias, gerações. E ser mulher no mundo rural, a gente tem vários desafios, desde o acesso à questão da terra, o acesso à água, o acesso à educação
e as discriminações e violência em que vivemos simplesmente por ser mulher. A questão de religião também é um desafio grande, porque muitas igrejas também ajudam e contribuem, não muitas vezes para a libertação, e sim para a opressão dessas mulheres. E as questões também educacionais, que é um desafio grande, um número altíssimo no Nordeste, em Pernambuco, no Brasil, de mulheres rurais que são analfabetas. Então, isso é um grande desafio para nós. A questão da violência e a insegurança no campo, para nós, é muito ruim. E o distanciamento de nós, mulheres rurais, que moramos em grandes municípios, e que essa distância de chegar da área rural à sede municipal, que é a cidade, isso também dificulta bastante, e sendo mulher principalmente, porque a maioria dos estabelecimentos rurais no Brasil, em Pernambuco, as mulheres coordenam. E como coordenam, o desafio maior para essas mulheres, elas ser chefe de famílias, muitas vezes, isso dificulta muito, e elas adoecem bastante, e ficar doente em estabelecimentos distantes do centro, isso também leva à morte. A questão da saúde é um desafio grande para que essas mulheres tratem da sua saúde. Então, a gente tem grandes desafios na questão do acesso aos direitos, em que a gente não tem o acesso na área rural a esses direitos, seja a saúde e outros direitos. Então, nós estamos lutando, e a Marcha das Margaridas é uma esperança para nós lutar e ter o acesso a esses direitos nas áreas rurais, onde a gente mora e vive na área rural e trabalha. E Elisa, qual é o contexto, então, de identidade das mulheres da cidade com essas pautas que Cícera falou, né? Cícera fala de sobrecarga, por exemplo. Você que tem experiência no coletivo de movimento feminista, como é que acontece essa relação de identidade mesmo? Quais são as pautas que mais se sobressaem nesse processo? Por mais que minha experiência, né, a partir do trabalho com mulheres urbanas, não me possibilite, né, capacite de falar dessa diversidade a partir dos diálogos, né, dos encontros que a gente faz e dos estudos, a gente percebe em comum, né, muito essa dimensão que é colocada para as mulheres, em sua maioria, de cuidadoras do lar, né? Uma questão que a gente gosta de colocar a lupa a partir da construção do feminismo popular é trabalhar essa contradição, né? Na verdade, as mulheres, elas em suas práticas, elas sustentam a vida, né? Então, a nossa pauta é pela visibilização, né? Valorização e socialização desse trabalho doméstico e de cuidados, né? A partir dessa construção, né? Focada nas periferias dos centros urbanos, em que a questão de renda ela se torna muito central, a gente vê o quanto é importante pautar essa dimensão estrutural, né? Porque muitas vezes as mulheres não podem ir aos encontros, né, do coletivo, em que a gente vá ali fazer um processo de estudo, um processo de formação, ou mesmo um processo de produção, né, na perspectiva da economia solidária, porque esse tempo dedicado ao trabalho doméstico e de cuidados, ele é tão apertado, ele é tão inegociável, né, que sequer elas conseguem sair de casas, assim. Então, a gente vê, né, dessas contradições, o que é que a gente tem em tecnologias muito potentes, né, das mulheres. Por exemplo, a própria agroecologia, né? A maioria são mulheres que constroem isso, né? E a partir do feminismo a gente faz uma leitura crítica, porque muitas vezes as mulheres são maioria nessa produção agroecológica porque não têm acesso a maquinário, não têm acesso a crédito para desenvolver tecnologicamente aquela produção, né? Então, o que é muito caro para a gente, assim, né? Por um lado, não romantizar esse papel que as mulheres ocupam, né? Esse papel não deveria ser só nosso, né? De sustentação da vida, né? De salvaguarda dos nossos biomas, né? Dos nossos bens comuns, da nossa biodiversidade e mesmo de tecnologias sociais, né? Como nas periferias a gente vê, que garante ali uma teia, né? Um processo de sobrevivência mínima da vida. Então a gente não romantiza esse lugar, esse papel, mas a gente precisa colocar luz sobre ele e ver que tecnologias potentes, né, dessa contradição não surgem, né, que de fato
merecem uma atenção especial, merecem que a gente eleve a outro patamar, que diz respeito a uma contestação do sistema, né, uma crítica ao modo de produção econômico hoje, né, pautado na individualidade, na depredação, né, na exploração, seja do trabalho, seja da natureza. Certo. No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos. É quando nossas convidadas respondem a uma pergunta feita por você, que acompanha o nosso programa. A gente volta daqui a pouco. Voltamos ao quarto bloco do programa TVDH, que nesta edição fala sobre a Marcha das Margaridas. Em nossos estúdios, Cícera Nunes, presidenta da Federação de Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco, a FETAP, e Elisa Maria Lucena, do Movimento Brasil Popular e do Coletivo de Mulheres Soledad Barré. Agora chegou aquele momento em que nossas convidadas respondem a uma pergunta feita por quem acompanha nosso programa. É o quadro Educar para os Direitos Humanos, com a repórter Elaine Ferreira. O significado do nome Margarida é amor, pureza, afeto e bondade. Esses são todos os adjetivos que definem Maria Margarida Alves, a paraibana, a primeira mulher a ocupar por 12 anos a presidência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande. Ela lutava pelos direitos trabalhistas, dos cortadores de cana, o reconhecimento do salário digno, o direito de ter a carteira assinada e o fim do trabalho infantil e exploração sexual das mulheres. E sobre a segurança das mulheres, a nutricionista Karina Rocha tem uma pergunta para as nossas convidadas no programa de hoje. De que forma as mulheres do campo podem ter seus direitos assegurados, porque muitas são assassinadas? A gente agradece a pergunta de Karina Rocha, que quer saber de que forma as mulheres do campo podem ter seus direitos assegurados sem correr o risco de morte. As mulheres, elas podem, claro, nós mulheres podemos estar aí lutando por direitos e estar garantindo a vida nossa e de muitas mulheres. E muitas formas existem de lutar para que garanta direitos e garanta também assegurar estarmos vivas. Então, quando a gente está lutando pela divisão justa do trabalho doméstico, nós estamos garantindo vida. Não é justo as mulheres estarem sobrecarregadas em casa nos serviços domésticos. É importante essa divisão porque vai dar muito mais liberdade a essa mulher e muito mais autonomia, e também a questão econômica, não sobrecarregar nós mulheres nesse patamar e nessa função. Outra questão é o acesso educacional. É importante as mulheres estar acessando os estudos, seja onde for, no campo, na cidade, acessar informações, se articular com outras mulheres, se reunir em conselhos, as formas de organização onde você mora, onde você está atuando. A família é importante também estar unida e também defendendo todas as formas de violência. Ter um acesso à saúde para todas essas mulheres, é importante esse acesso. Outra questão é ter segurança pública. As mulheres ter acesso facilmente a esses meios de segurança para que evite as violências de todas as formas. E também ter informações chegando nos meios de comunicação, rádio, jornais, para que essas mulheres estejam atentas às informações e também possam enfrentar agressores, que existem várias formas de agressão na sociedade em tirar a vida e os direitos, e a gente precisa evitar essas formas de agressão. Então, se a gente tem informação, se a gente se articula, a gente vai estar umas mulheres fortes e também evitando mortes, seja psicológicas, seja de forma de violência física, outras formas também de direitos que são tirados das mulheres, e a gente fazendo várias ideias e busca de direitos também, pressionando os poderes públicos também para ter esses direitos garantidos, a gente vai ter uma vida digna para nós mulheres na sociedade. Margarida Alves, ela tem uma frase, né, bem conhecida, que é: prefiro morrer na luta do que morrer de fome. Assim. Então, para a gente, mulheres da classe trabalhadora, uma certa dimensão da luta, ela não é uma escolha, né? Mas tem uma dimensão que é uma escolha consciente, ativa,
que é de se fazer essa luta de forma organizada, né? Acho que Cícera bem traz, assim, é uma forma da gente correr menos riscos, de alguma forma, né? É esse processo de uma luta organizada, é participar de associações, de movimentos, de coletivos, e fazer essa luta de forma organizada. Eu acho que outra dimensão que traz é da justeza da nossa luta, né? Como Cícera bem traz, assim. Então, nossa bandeira de luta do feminismo popular, da Marcha das Margaridas, de Margarida Alves, era uma vida boa, né, para todas as mulheres, e uma forma de viver mais justa, né? E a nível de política pública, o que é que vocês diriam que a gente tem em relação à segurança para as mulheres, né, principalmente para as mulheres que estão nesse fronte? A gente tem a criminalização do feminicídio, né? Acho que é uma das primeiras coisas que vem à mente, assim, a importância, né, por um lado, de se criminalizar o feminicídio, é de dar a dimensão pública, né, do debate de que as mulheres são mortas pelo fato de serem mulheres, né? Existe todo um debate mais profundo, necessário de ser feito, de até que ponto isso de fato nos atende, né, como mulheres da classe trabalhadora, porque tem, por outro lado, né, um debate do encarceramento em massa da população negra, assim. Então, tem um debate crítico em torno disso, mas de fato é uma primeira questão que vem à nossa mente, na nossa lembrança, porque a partir desse debate, né, do feminicídio, a gente consegue estruturar as delegacias da mulher, e que é um debate que a gente vê que é crucial ainda, né? Que essa questão da vida das mulheres, infelizmente, é uma pauta que a gente gostaria de estar tratando sobre outras, mas falar sobre mulheres no Brasil é falar do quanto somos alvo, sim, né, da perca das nossas vidas, pelo simples fato de sermos mulheres, né? Nossa diversidade, inclusive mulheres cis, mulheres trans, que eu acho que é muito importante, e a Marcha das Margaridas vem avançando também nesse sentido. Se a gente for ler todo o material, já traz essa visibilização também do debate, né, das mulheres trans. Eu acho que é bem importante, porque as que mais sofrem com a retirada da vida, né? A nível de segurança pública, nosso país deixa a desejar, em Pernambuco também, e nosso Brasil, a maioria da população, o percentual, somos mulheres, Pernambuco, somos mulheres, e se referindo à segurança pública, nós temos falta de política pública para isso. Isso é preocupante para a gente, e um dos eixos da Marcha das Margaridas é a segurança pública. Então, diante disso, a gente precisa combater a violência e ter meios de segurança pública, seja na parte de prevenção, seja na parte de políticas. Então, nós precisamos estar nessa luta, combatendo todas as formas de violência, e ter delegacias específicas com políticas públicas de combate à violência em todos os municípios de Pernambuco e em nosso país. A gente continua no próximo bloco, né? Depois do intervalo, tem o 5º e último bloco desta edição do TVDH. Daqui a pouco a gente está de volta. Chegamos ao 5º e último bloco do programa TVDH, que nesta edição traz como tema a Marcha das Margaridas, com a gente Cícera Nunes, presidenta da Federação de Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco, a FETAP, e Elisa Maria Lucena, do Movimento Brasil Popular e do Coletivo de Mulheres Soledad Barré. Cícera, a marcha acontece em 2023 num contexto político muito diferente, né? A última edição aconteceu ainda no governo Bolsonaro, em 2019, e agora estamos em outro governo. Qual é a diferença no governo Bolsonaro em relação ao governo Lula, que agora está em vigor? A diferença, para nós, tem um sentido grande e também um significado. Nós estamos em uma transição de governos que têm projetos diferentes para a sociedade, e governos que consideram as pautas específicas dos direitos e também para garantir esses direitos à população no país. Nós vivenciamos um momento difícil anteriormente no governo Bolsonaro e realizamos a Marcha das Margaridas naquele momento, onde nós não fomos ouvidas
onde não foram recebidas nossas pautas, onde nós fomos recebidas em Brasília por cavalos, cães, policiais. Então, um sistema de segurança muito duro, muito opressor, à população, não só no ato, mas, de uma forma geral, uma segurança muito ruim e opressora no país. E, diante disso, hoje, nós estamos em um contexto de um governo que escuta a sociedade e que pauta os programas juntamente à sociedade e que também, especificamente, considera as pautas específicas das mulheres, seja do campo ou da cidade. É um contexto em que nós precisamos do Estado brasileiro trazendo e fazendo com que tenha políticas que atenda à população e garanta os direitos ao meio ambiente e a quem vive nesse país. E nós estamos em um contexto que podemos e devemos fazer essa grande articulação na sociedade para que as pessoas tenham o mínimo para viver e sobreviver, para que as pessoas tenham seu emprego, para que as pessoas tenham saúde, tenham educação, tenham moradia, tenham acesso à terra, acesso ao crédito e tenham acesso a todas as formas de políticas para que possa viver com dignidade e seus direitos humanos garantidos. Então, é um contexto em que nós não estamos bem, mas nós temos grandes perspectivas e esperança de viver bem e de viver melhor, com um sorriso no rosto e amando viver em nosso país. Elisa, quais são as perspectivas, né? A gente vem aí de uma pandemia em que a fome, né? O Brasil voltou ao mapa da fome, e isso foi uma pauta que reuniu também muito essa questão do campo e da cidade, né? Qual é a perspectiva hoje que você acredita sobre essa pauta, a pauta da produção de alimentos junto com essa demanda das cidades, né? Nesse contexto urbano, como é que você vê? Para a gente é bem importante estar nessa luta da Marcha das Margaridas e, a partir dessa tua pergunta, ter muita clareza de que tem uma relação direta nessa dimensão do combate à fome com o acesso à terra, né? Então, nessa perspectiva de reconstrução do Brasil, a gente espera que possamos avançar nesse governo que a gente constrói ativamente, mas que não está dado, né? E daí, por isso, também a importância da Marcha das Margaridas como essa grande atividade, esse grande ato de luta para reivindicar, para, de fato, garantir que esse governo caminhe, né, aliado às pautas e reivindicações históricas nossas, que é a questão, né, do acesso à terra. Assim. Então, a gente entende que precisamos avançar na reforma agrária, precisamos avançar na democratização do acesso à terra, né, e recolocar o país que de um lugar, né, na divisão internacional do trabalho, está colocado para a produção de commodities, essa palavra bonita, estrangeira, né, que, na verdade, é pensar a terra e sua expropriação capitalista máxima, né, que não é uma terra para produzir alimentos, mas uma terra para produzir esse produto que será exportado, né, essa soja, enfim. Então, o debate do combate à fome, a gente entende isso como central, né? Então, por mais que a gente tenha políticas de cozinhas solidárias, que são importantíssimas, né, acho que cumpriram um papel importantíssimo, é colocar esse debate do combate à fome na sua dimensão estrutural, que é, de fato, destinar a terra para quem nela trabalha, e a partir daí a gente debater de que forma se trabalha, né, também, e que acho que a Marcha das Margaridas tem esse papel fundamental, que é pensar essas condições dignas de trabalho no campo, né, então, valorizado, com direitos, né, com possibilidade de acesso a uma aposentadoria rural, né, a crédito também, a tecnologia também, para a gente, de fato, ter essa produção de alimentos escoado, né, para todo o Brasil. Acho que outro debate é da baixa dos juros, né, para a gente, de fato, ter esse alimento saudável na mesa dos brasileiros em todo o território. A gente agradece a participação de vocês aqui no programa. Cícera Nunes é presidenta da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco, a FETAP, nascida em Serra Talhada, no sertão do estado. É também agricultora familiar e atua na federação desde 2006.
Elisa Maria Lucena, militante do Movimento Brasil Popular e do Coletivo de Mulheres Soledad Barré, é mestre em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito do Recife da Universidade Federal de Pernambuco e assessora parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais, @programa tvdh.unicap e nos nossos canais do YouTube, Cátedra Dom Helder Câmara e Jornalismo Unicap. Até a próxima!